Hoje vamos terminar a série sobre mimimi. Eu nunca recebi tanto feedback sobre uma série de mensagens que nem eu tenho recebido dessa daqui, viu? O pessoal fala comigo no Facebook, até no Instagram, comentando: Nossa, pastor, Nossa, olha, eu nunca tinha pensado desse jeito. Olha só, mas isso. Eu posso passar a mensagem para um pessoal lá da empresa? Eu falei: Pode, não tem problema nenhum. Eu tava, acho que foi com o Renato que eu estava falando, não lembro, que esses assuntos todos que nós trabalhamos nos últimos 4 domingos, eles poderiam fazer parte de algum grupo de palestras assim, para realmente corporativas assim, porque fala muito sobre o relacionamento entre pessoas. Não todas essas, mas sumiu, voltou. Sumiu de novo? Tá que nem seta de carro aqui, vai ficar piscando um tempinho. Ah, algumas dessas, acho que foi opiniões polarizadas, foi que eu trabalhei, não ideias, eu não vou falar o capítulo do livro, porque eu nem tenho mais o livro, eu emprestei para um amigo, ele me devolveu, mas vai fazer uns 10 anos já. Mas é um livro escrito para falar sobre o relacionamento entre patrão e empregado mesmo, as diferenças, diferentes tipos de patrão, os diferentes tipos de líderes e tal. O nome do livro é um pouquinho chato, espero que você não se incomode, mas ele que tratava um pouquinho, algumas ideias dali eu acabei mensurando para trabalhar a parte que eu falei sobre opiniões polarizadas. O nome do livro eu recomendo, viu? É Como Trabalhar para um Idiota. É o tema, eu falei, o nome do livro é um pouquinho, chama atenção. Mas quando você vai ver o livro, ele está lidando com todos os perfis possíveis de pessoas, possíveis, e aí é onde você acaba percebendo, às vezes, alguns detalhes. Muito bom o livro, muito bom. Não é um livro cristão, evangélico, não tem, mas fala de corporativismo, relacionamento entre líderes e liderados, tal. Mas, por um acaso, o autor do livro é batista, ele é um diácono batista nos Estados Unidos, escreveu o livro. Acho que está editado pela Saraiva, eu acho que no Brasil. Mas foi da onde eu tirei. Do restante, foi tudo conversas, reflexões, tudo coisas que eu de fato pensei, até mesmo opiniões polarizadas, só talvez uma coisa ou outra que eu puxei do livro para me basear. E como vocês perceberam, muito texto bíblico, muito texto bíblico. Trabalhei profundamente texto bíblico com vocês para a gente pegar cada perfil. E como eu disse, em todas essas questões, em cada assunto desses mimimis, nós sempre tivemos olhando para as pessoas e sempre tivemos aqui refletindo na Bíblia como trabalhar com essas pessoas, com aquelas pessoas à nossa volta que fazem algum tipo desses mimimis. Ou gente com quem a gente tem que pisar em ovos, gente que sempre tem opinião contrária, não importa o que você queira, ela sempre vai ser contra você, tá? Aqueles que são conspiradores, que é tudo contra mim, tá todo mundo atrás de mim, fizeram isso por minha causa, foi por minha causa que pintaram a igreja de verde oliva, foi por minha causa que fizeram tal coisa, foi por minha causa, as pessoas tudo, né? As pessoas eu-centradas, né? Aquela coisa assim, é tudo por minha culpa. Aí a autocomiseração que a gente viu semana passada. E sempre vendo como ajudar pessoas que são assim e como nós vamos lidar com elas. Hoje, nós vamos inverter, tá? De todas as mensagens que eu preguei nessa série, a de hoje foi a mais difícil. Deixa eu confessar para vocês. E é o menor texto bíblico. A gente leu uma média de 12 versículos, se a gente pegar todos os que a gente leu. Teve alguns que tinham 16 versículos. A de hoje é a mais curtinha. São só 6 versículos. Mas foi a mais difícil de trabalhar. Foi a mais complexa, a mais assim, a densa em termos de a- a- ramificações do assunto e de aplicação. Porque mexeu muito comigo também. Eu descobri, eu descobri que eu faço muito mimimi. Sério. Eu descobri
que às vezes pessoas têm que pisar em ovos para falar comigo. Se me pegar de pá virada, eu respondo na lata e quase perco o amigo. Sério. Eu descobri que às vezes eu sou do contra. Sou eu. Eu que sou o contrário. Não tenho motivo para contrariar, mas eu contrario porque eu estou dando uma de Confissões de Agostinho hoje, sabe? Quando você lê Confissões de Agostinho, ele vai dizer que ele rouba a maçã do quintal do vizinho, sabe por quê? Não é porque ele precisa de maçã, porque ele gosta. Às vezes eu sou do contra só porque é legal ser do contra. De vez em quando, eu começo a achar que estão fazendo desse jeito só porque sou eu. Se não fosse eu, não tinham feito desse jeito. De vez em quando eu viro um conspirador. Eu me pego sendo conspirador. Tem vez que eu começo a me tratar como se fosse uma causa perdida. Principalmente no que diz respeito ao mimimi. E por isso, a reflexão de hoje, dia 29, nós vamos falar de algo que é inevitável na vida de um discípulo de Jesus, na vida de alguém que é crente, na vida de alguém que crê naquele texto de Salmos que nós lemos começando esse culto, de que Ele é de fato o Senhor e o Rei desta terra e, portanto, o Senhor e Rei da sua vida. Se você não crê nisso, talvez o que eu vá dizer aqui não faça muito sentido, mas se você crê nisso, eu queria dizer que para você que é cristão, uma mudança inevitável é a transformação que Ele faz em cada um de nós. Pegando um pouquinho de cada mimimi que a gente tem e transformando em alguém que Ele possa usar de fato. Por isso, a mensagem de hoje é mais complicada. Mas como eu já disse nos últimos domingos, nem tudo é mimimi. E eu não sei se o nosso projetor vai deixar, eu acho que não. Então eu vou pular o vídeo que eu tenho passado aqui sobre Nem Tudo é Mimimi, que fala sobre suicídio, sobre Setembro Amarelo. É um videozinho simples que nos motiva a prestarmos atenção àquelas pessoas que estão à nossa volta e às vezes enxergar que nem tudo que elas passam é mimimi. Às vezes elas estão realmente passando por problemas. Às vezes ela está precisando de alguém que seja sensível ao momento em que ela vive. E você, às vezes, é a pessoa que está próxima, que precisa estender a mão e precisa acolher pessoas que passam por dificuldades. Esteja atento, esteja próximo e, se precisar, peça ajuda. Mas se for conversar com a pessoa, esse vídeo que a gente tem postado aqui, eu vou publicar ele nos grupos da igreja. Você faz parte de algum grupo de WhatsApp da igreja, tenho certeza, para que você tenha acesso a esse material, tá bom? E ele vai dizer, se você conhece alguém que passa por problemas assim, seja franco e seja aberto. Aproxime-se dessa pessoa e diga, você alguma vez pensou em se matar? Fale, abra diálogo sobre isso. Fale com as pessoas sobre isso. Não tenha medo. Peça ajuda a Deus e pergunte à pessoa. Ouça, não critique, não grite, não diga que absurdo. Porque pessoas assim não querem se matar, querem se livrar dos problemas. E precisa de alguém como você, às vezes. Se você precisar de ajuda, eu, pastor dessa igreja, estou aqui para te ajudar. Se você conhece alguém que precisa de ajuda nesse sentido e você está querendo se aproximar, eu, pastor, seu pastor, estou aqui, pode vir falar comigo. Se você quiser uma ajuda ainda externa, existem grupos de apoios, 188 CVV, ok? Agora, vindo para a mensagem de hoje, e que comece o mimimi. Resetou tudo aqui? Vamos lá. O maior problema do mimimi é quando ele é o nosso mimimi. Esse é o maior. Esse é o maior problema que tem. Quando ele é o nosso e não os dos outros. Os dos outros a gente já viu aqui como trabalhar, certo?
Agora, quando é o nosso? Qual que é o problema? É reconhecer e assumir que nós somos pessoas difíceis de lidar de vez em quando. E já perceber isso, talvez, seja um passo importante. Aqui. Seja um passo importante. Como é que a gente faz isso? Para tratar do nosso mimimi, é preciso ouvir a voz de quem nos criou. Para tratar das nossas mazelas, para tratar do nosso eu, a gente tem que ouvir a voz de quem nos criou, para permitir que ele nos transforme. E aí eu quero convidar você a acompanhar a leitura desse texto, que é pequenininho, mas é maravilhoso. É um texto emblemático, muito conhecido pelos cristãos e pelos não cristãos, e conta um momento específico da vida de um profeta, que é o texto de Jeremias, capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e vi o trabalho com a roda. A roda é uma mesinha de pedra redonda que funciona com duas rotações. Existe uma mesa no centro e uma externa, e que funciona com um pedal. E ela girando, como é uma pedra pesada, ela pega a velocidade, aí com a inércia ela continua girando, e ele pode usar a base dessa mesa giratória para ir formando o vaso. Todo mundo já assistiu o filme Ghost e já viu, né, a cena lá fazendo barro de argila. É aquilo ali, tá bom? Um pouquinho mais primária, mas era assim que funcionava. Funcionava bem. Hoje é elétrica, né? Hoje ninguém precisa pedalar. Hoje está tranquilo. E ele viu, então, o trabalho com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. Se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Que o Senhor nos abençoe, amém? Como eu disse, o texto é curto. Acho que esse ano aqui eu não preguei um texto tão curto como esse. 6 versículos apenas. Mas, profundo. Eu li esse texto uma dezena de vezes e às vezes eu parava para refletir em uma parte, em outra parte. Estava tirando umas 2 e 3 ideias para compartilhar com vocês. Mas ele me encantou. Cada detalhe, a forma como ele foi escrito, as palavras no original, são todas carregadas de significados. E por isso eu quero pedir licença para vocês hoje para dissecar esse texto, para a gente trabalhar ele em todas as formas e tentar trazer aplicações simples para que você possa perceber como a preocupação de Deus para conosco é nos tornarmos cada vez mais parecida com Ele. A imagem de Adão, do novo Adão em Cristo Jesus, é o desejo de Deus para a gente. E o que Deus está fazendo neste momento do texto bíblico é justamente mostrando um processo de uma transformação que é inevitável para quem é discípulo de Jesus. Eu e você somos os mimizentos também, muitas vezes. E Deus não quer que seja assim. Ele quer nos transformar em pessoas que Ele possa usar. Pessoas como relatadas em Atos, capítulo 4, em que as pessoas olhavam para a comunidade e diziam assim, caramba, esse pessoal da igreja é muito joia. Esse pessoal ali, aqueles do caminho, são pessoas brilhantes. Olha que gente legal de conversar, olha que gente legal de negociar, olha que gente legal de fazer contrato, olha que gente legal de ter contato.
essas são as pessoas que foram produzidas, a primeira safra de discípulos de Jesus que a igreja produziu, tinha esse padrão de qualidade quando as pessoas olhavam. Mas hoje, eu começo a escutar coisas que me assustam. Quando eu fui alugar uma casa lá em Piracicaba para morar, e tentei alugar no CNPJ da igreja, sabe o que a imobiliária me disse? Não fazemos contratos com igrejas. Ah? Por quê? É um CNPJ, mas só que a gente tem muito problema com débito, com igrejas que alugaram salões, casas e nunca pagaram. Eu falei, sério? Muitas. E pior, quando a gente processa, quando a gente vai atrás, elas simplesmente deixam de existir. E não existe uma pessoa para responder e a imobiliária fica com prejuízo, porque o dono da casa confiou na gente para alugar. Então, não fazemos contrato com a igreja. Gente, como é difícil. Às vezes escutar assim, fazer contrato com gente, contratei alguém da igreja, nossa, isso é difícil de lidar, viu? Nunca faça isso. Já ouviu isso? Como é difícil lidar com crente? Como é difícil lidar com... Eu acho que isso está ao contrário, não é o que eu leio nas escrituras, não foi para isso, é outro tipo de vaso, é outro tipo de pessoa, é outro tipo de estabilidade nas relações que eu vejo nas escrituras. Então, é preciso transformação. Como ela se dá e em que contexto ela acontece, é o que Jeremias vai nos convidar a entender. Primeiro, vamos entender um pouquinho de quem é e como aconteceu. O texto de Jeremias é um texto que foi escrito... obrigado, Magda, eu ouvi a Magda ali corrigindo. Está escrito errado, viu? É Jeremias, tá? Diz assim, nossa, pastor, ele gosta tanto das leituras que ele trouxe até o nome no original, né? Não, não é o nome no original. Isso aí se chama, o nome disso significa fazer slide de madrugada, é o nome disso. É Jeremias o nome dele, tá? Jeremias, por volta de 580 a.C., aproximadamente, ok? Em que momento Jeremias está profetizando? Jeremias está profetizando no momento em que Deus está pronto para trazer um exílio para o povo de Israel. O capítulo 37 diante de Jeremias vai mostrar exatamente o momento em que Israel é levado. É o momento em que você tem a queda, é o momento em que você tem a destruição, é um momento triste para o povo de Israel. Jeremias, ele está justamente nesse período fazendo as denúncias contra o povo, mostrando o seu pecado, mostrando o seu erro, mostrando suas mazelas, mostrando o quanto eles estavam longe de Deus, mostrando o quanto eles estavam longe de Deus, apesar de cumprir todo o ritual sacrificial diante de Deus. Eles faziam todas as coisas, mas estavam longe de Deus assim mesmo. E algumas outras ordenanças eles simplesmente descumpriam. A gente está lendo aqui, nesse texto aqui, o capítulo 18, mas o capítulo 17 está fazendo denúncia. Por exemplo, o povo usava o dia do Senhor para entrar com cargas e sair com cargas de dentro da cidade. E o dia do sábado era um dia para ser dedicado ao Senhor. O que significava isso é que o povo, os reis, priorizavam coisas seculares e deixavam de lado aquilo que era primário em suas vidas. Esse é o povo para qual Jeremias está escrevendo. Jeremias foi o principal mensageiro de Judá. Existiam vários profetas, houveram vários profetas, mas ele foi o que falou diretamente a Judá. Ele fala para Israel, fala para Judá, mas ele foi o que mais... Aqui a gente tem 2 reinos, há uma separação, e Jeremias foi o principal deles. Nesse texto, ele vai trazer 10 mensagens para o povo. 9 mensagens
denunciando, mostrando seus erros, mostrando suas falhas, e uma 10ª mensagem que ele traz, que é uma mensagem de esperança daí. Essa que nós estamos lendo é a 7ª mensagem que ele traz para o povo. Essa é a 7ª das 10 mensagens. E a mensagem que ele está trazendo, nas 9 que ele está fazendo, é dizendo sempre: Judá não obedece ao Senhor. Não obedece. Esse é o grande problema de Judá. Quando obedece na estrutura, obedece na questão burocrática, obedece no fazer, mas não obedece no coração. Ou algumas vezes, literalmente, como a gente vê no capítulo 17, chega a ser, aliás, na sequência do capítulo 18, algumas vezes chega a ser chamado, não só por mim, mas por quem estuda, por quem escreve comentários bíblicos, sarcasmo, a resposta que o povo dá para Deus. Irreverência. Esqueceram de quem é o Senhor do universo. Então a gente vai a algumas lições. Estamos falando sobre aquilo que Deus queria fazer com o povo. E aquilo que Deus queria fazer começa não apenas no resultado do que Jeremias ouve de Deus, mas no processo, porque Deus nos transforma no processo também. Eu não sei se você sabia disso, mas é enquanto vamos, Deus vai nos transformando. É enquanto escolhemos, e nós nunca esperamos Deus nos transformar para começar a fazer. É quando Deus consertar a minha paciência, quando Deus me transformar uma pessoa completamente consertada em todas as coisas, de qualquer detalhe aí que você ache ruim na sua vida, assim que Deus arrumar todas essas coisas, aí eu vou servir nos pequenos discípulos. Eu queria dizer para você, meu querido, que você está completamente errado quanto àquilo que Deus quer fazer. Comece já, que Deus vai começar a transformar você. Venha com suas mazelas, venha com seus defeitos. E Deus vai te consertar, Deus vai te transformar, Deus vai te ajudar. Não espere, e é justamente isso que está acontecendo aqui, porque a palavra do Senhor chega até Jeremias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. A gente começa a transformação ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para nos falar. E só esses 2 versículos nos mostram 2 maneiras do jeito que Deus fala conosco. Existem 2 formas de Deus falar conosco, que é o que esse texto vai nos mostrar. Porque, primeiro, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Esta palavra que veio de Jeremias da parte do Senhor, vá à casa do oleiro, é uma ordenança específica. Não tem como você entender isso de outro jeito, tem? Vá à casa do oleiro. É para ir na casa do oleiro. E a Bíblia está recheada de ordenanças que ele trouxe para mim, que ele trouxe para você, porque nos ama. Perdoe os inimigos. Não deixe de se reunir. Ame aqueles que te odeiam. Acolha o necessitado. São ordenanças, são simples, são fáceis. É aquilo que Deus diz, está claro como água. Não tem como a gente contrariar isso. Como eu vou falar? Não vou perdoar. Não dá. Ou ele é Senhor da sua vida, Senhor te quero, prosseguindo para o alvo eu vou, e eu cumpro o que ele me diz, ou eu sinto muito, não serve. Está errado, o Espírito Santo estava errado quando inspirou. Quão bom e agradável é reunir os irmãos. É bom e agradável. Não gosto. Sinto muito, querido, você está lendo a Bíblia errado. Então, ou o Espírito Santo cometeu um lapso e escreveu alguma coisa que está errada na Bíblia. São ordenanças, são palavras, são simples, são fáceis. Não precisa de teólogos te explicando isso, você não precisa ler um livro de autoajuda, você não precisa ler um compêndio de 4 volumes das Institutas da Religião Cristã de João Calvino, do século XVI, para conseguir entender o que significam essas coisas. Mas só que não adianta essas ordenanças existirem se você não as ouve.
é preciso ouvir as ordenanças mais simples que a Bíblia nos dá. As ordenanças mais comuns que a Bíblia nos dá. E como eu já citei Paulo, ele vai nos dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode não concordar com Deus. Você pode achar que poderia ser mais simples. Mas eu sinto muito em te dizer que você está errado. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E as ordenanças e a palavra do Senhor que veio a Jeremias da parte do Senhor era a melhor coisa que Deus tinha para dizer a Jeremias. Ainda que seja, vá à casa do oleiro. E o interessante é isso. As ordenanças de Deus, as ordenanças que Ele deixou registrado para mim e para você, precisam de uma resposta na forma de ação. Geralmente a gente tem que agir. Pode reparar. Vai e faça discípulos. Perdoe seus inimigos. Se bater uma face, dá a outra face. Ações. Faz. Se a palavra de Deus, a palavra que você tem lido, só te leva a refletir, pensar, mensurar, colocar no travesseiro, deitar e dormir, e continuar a sua vida do mesmo jeito, alguma coisa está errada. Palavras e ordenanças de Deus exigem uma ação de quem é discípulo. Exige uma ação de quem crê que Ele é o Senhor. Exige uma ação de quem o reverencia como Deus verdadeiro. Se Ele não é Deus, se Ele não é o Senhor, se Ele não é o Rei de toda a terra, a palavra dele vira uma simples, vou te dar um conselho e você faz se quiser, ok? Mas não é. São ordenanças. Não se discute, não se reflete, se responde agindo. No entanto, há uma segunda forma, que é ouvir a mensagem. E é muito curioso, porque isso faz parte da tradição judaica e da tradição cristã. Nós sempre nos reunimos em torno da Bíblia. Lemos a Bíblia, reconhecemos suas ordenanças, reconhecemos a vontade de Deus, mas também paramos para ouvir a mensagem do profeta. E aqui eu preciso falar para vocês de uma coisa muito cara para mim, que é a doutrina da profecia. A doutrina da profecia está longe de ser um festival de revelações em que pessoas falam aquilo que vai acontecer na tua vida. Eu sinto muito, mas pessoas que usam esse momento para dizer que isso é o momento profético, pecam, erram, mentem e envergonham o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi para isso que Deus criou apóstolos. Não foi para isso que Deus enviou profetas. Não foi para isso que Deus formou pastores. O chamado de Deus é para falarmos a sua voz, para falarmos a sua palavra. O termo profeta, ele vem da junção de duas palavras. No original hebraico, significa boca de Deus, e na sua versão grega, profetes, significa que fala por outro. Nós falamos em nome de Deus, mas falamos o quê? Aquilo que Deus nos ensinou. O dia que eu, Sandrão, subi aqui para falar para vocês algo que eu quero, distanciado daquilo que Deus diz em sua ordenança, que Deus tenha misericórdia de mim. E que Deus dê a sabedoria ao conselho dessa igreja, para que me tire daqui, porque não pode. Falar a mensagem de Deus é algo muito sério. Como é que funciona a doutrina da igreja presbiteriana? A doutrina da profecia.
nós entendemos e cremos que este momento em que nós paramos o culto para ouvirmos a mensagem de Deus, é mensagem de Deus. Pode ser pastor Wagner falando aqui, posso ser eu falando aqui, pode ser o reverendo Marcelo, o reverendo Ademar, o reverendo Gilmar, todos aqueles que já passaram por esse púlpito, qualquer um de nós aqui conversando, porque somos instrumentos. Mas quem fala com vocês e a autoridade que fala com vocês através de nós é o próprio Espírito Santo. E por isso, aquilo que os pastores falam aqui não são falados para alegrar e agradar ao seu coração. São falados para satisfazer, como nós estudamos na escola dominical agora há pouco, a sua necessidade de crente, de discípulo de Jesus, e não a sua vontade. Às vezes acertamos na vontade, acertamos. Mas geralmente é a sua necessidade. Aí eu vou ter que lembrar do reverendo José Marcos, o Marquito, que ele dizia para mim assim, eu sei quando a minha mensagem atingiu um propósito divino, quando as pessoas nem me cumprimentam saindo da igreja. Porque elas saem contrariadas. Porque às vezes Deus usa os seus pastores para contrariá-las. E eu falo isso de quem ouve muitas vezes a mensagem que prega contrariado. Eu mesmo, eu que estou falando com vocês. Deus mexe comigo e Ele me esmurra, Ele me esfola. E eu ainda alivio bastante para traduzir e trazer até vocês. Eu estou lendo com vocês 6 versículos de Jeremias. Eu estava lendo só essa madrugada aqui, do 16 até o 20. E como mexe com a gente ser contrariado. Como é complicado ser contrariado por Deus. E fala comigo, para eu vir aqui falar com vocês. O profeta é aquele que fala com temor. O profeta é aquele que treme na base. O profeta é aquele que fala com peso de quem está falando algo que foi Deus que mandou falar. Esse é o ministério profético. E eu quero que você, quando se assenta para ouvir o pastor pregando, você que se assenta para ouvir uma mensagem, seja aqui nessa igreja, seja em outra igreja, igrejas que têm a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática, tenham reverência por esta palavra. Não são apenas homens falando com vocês, mas é o Espírito Santo de Deus falando aos seus corações. É o Espírito Santo de Deus cutucando vocês. É o Espírito Santo de Deus fazendo você se contorcer por dentro por algo que está errado e precisa mudar. A transformação passa por ouvir a voz de Deus. E eu nem vou falar daquela vozinha interior, que é o Espírito Santo, que muitas vezes está ali, zunindo no seu ouvido, te dizendo, não é assim que a gente faz. Você é meu filho. Ei, é para uma outra mensagem essa parte, ok? A palavra, ordenanças de Deus, muito bem registradas, escritas, simples, fáceis da gente entender. A confissão de fé vai dizer, até usar uma palavra que no nosso tempo tem um significado muito pesado. Ainda que indoutos, ainda que não doutorados, ainda que não tendo um ensino específico na teologia, vocês conseguem ler essa palavra e conseguem entender. Sim, vocês estão aptos a ler e entender. Mas há ainda um outro tipo de mensagem, que é a profecia. Essa, Deus selecionou pessoas na história, ao longo de suas vidas, para colocar próximos a vocês, para falar com vocês. Hoje, pela misericórdia de Deus, sou eu. O que não faz de mim nem um pouco melhor. Faz de mim só quem sofre mais com essas mensagens, porque primeiro Ele fala comigo, amém? Estava dizendo hoje cedo para o Dirceu, na classe lá na escola dominical, um pastor antigo dizia isso,
E eu repito com muito carinho, um bom pastor, ele sempre se sente um hipócrita quando está no púlpito. Nós sentimos assim. Porque eu estou falando para vocês algo que também tem que acontecer na minha vida. Eu estou falando para vocês algo que também tem que acontecer comigo. Por isso a gente fala com peso. A gente não fala com a autoridade de quem está mandando muito bem. A gente fala com o temor daquele que também tem que obedecer aquilo que está falando. O apóstolo Paulo vai dizer isso numa das cartas, quando ele diz que ele pede a Deus para ele não ser reprovado naquilo que ele tem ensinado. Esse que é o nosso pedido, é a nossa oração. Mas existe uma segunda coisa, e eu preciso correr porque tem bastante situações. Aliás, a voz de Deus aqui, uma nuvem resplandece, os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Esse texto de Mateus 17, exercício escola dominical, em que momento do texto de Mateus, dona Braulia? Em que momento é esse? Quem fala? Hã? Não é no batismo. Então, na metade de Mateus, gente, 17, o batismo foi lá no começo. Monte da Transfiguração. É aquele momento que aparece Moisés, aparece Elias, e então os discípulos estão lá. Aí Pedro fala: vamos ficar aqui, vamos ficar todo mundo juntinho aqui, vamos fazer um condomíniozinho fechado, montamos umas barraquinhas, a gente fica tudo por aqui. E então aparece essa voz que diz: ouçam-no, ouçam sua voz. E a voz de Jesus é: não vamos ficar aqui, vamos espalhar isso pelo mundo. Ouçam, é ordenança. A Igreja Presbiteriana do Jardim América é muito pequena para os propósitos de Deus. Deus nos convida a espalhar isso pelo mundo. Precisamos espalhar essa igreja pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Tem muito banco vazio aqui, queridos. Nós precisamos cumprir essa missão, é a ordenança de Cristo. Somos uma boa igreja, uma igreja que prega a palavra de Deus. Temos bons eventos, bons momentos juntos, ensinamos a Bíblia. Está faltando gente aqui. E a palavra de Jesus na sequência de Mateus vai ser: espalhem isso. Essa é só uma das ordenanças, tá? Tem um monte delas, a gente poderia citar um monte aqui. Mas a principal é: ouçam a sua voz. A segunda coisa é: obedeça mesmo que você não goste. Ué, versículo 3, então fui na casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Vou lá. Jeremias não é do ramo de cerâmica. Jeremias não tinha uma lojinha de bibelô. Tá? Se Jeremias morasse lá em Pedreira, quem sabe, né? Fazia lá, deixa eu ver como é que trabalha, vou começar a vender uns vasos. Não era o ramo, não havia nenhum interesse natural para Jeremias estar lá na casa do oleiro. Mas ele vai e fica olhando o oleiro trabalhando. E aí eu não sei quanto a você. Existem, às vezes, momentos em que obedecer a Deus é uma coisa simples, mas não é algo desgastante, porque a gente não gosta. E eu queria dizer para você com muito carinho, que você não gosta é a pior das respostas. Você pode colocar qualquer coisa à frente dos propósitos de Deus na sua vida, mas eu queria dizer para você que é tudo desculpa e tudo balela. Eu sinto muito dizer isso para você, mas Deus te chama para cumprir tarefas simples. Para de dar desculpa para fazer aquilo que Deus manda. E faça. Toda vez que a gente inventa alguma coisa para colocar no lugar daquilo que Deus manda a gente fazer, seja fazer uma escola dominical, estudar, trazer os filhos para participar dos pequenos discípulos, assim, investir em algum ministério, participar de um culto de quarta-feira, seja perdoar o vizinho, seja convidar o vizinho para estar até aqui, seja espalhar panfleto, seja o que for. Você está colocando qualquer outra coisa na frente da ordenança de Deus. É desculpa, é balela. Nem perde seu tempo para vir dar desculpa para mim. Faz o seguinte, feche seu olho, ora e conta sua desculpa para Deus. E vê o que ele fala para você. Ordenanças são simples. Fui à casa do oleiro. Eu não sei porquê, eu não sei o que Deus quer na casa do oleiro. Eu não sou do ramo, mas eu vou lá porque Deus mandou. Vai, cumpre. É simples, mesmo que você não goste.
mesmo que não seja da sua área, mesmo que não seja do seu feitio, mesmo que você ache que é uma perda de tempo. Talvez Jeremias pensasse, fosse, chutando pedra pelo caminho. Agora vou sair daqui, vou lá na casa do oleiro. Ele me chama para ser profeta, é para falar, eu fico dando mensagem para Judá, falando que Judá está fazendo tudo errado, ele me manda para a casa do oleiro. Eu tenho que ir para Judá, eu precisava estar em Judá, eu tinha que estar falando com o povo. Agora eu vou para a casa do oleiro, eu vou para a casa do oleiro. Deus mandou, eu vou fazer o quê? Eu vou. Contrariado, mas vai. Vai chutando pedra pelo caminho, mas vai. Vai com toda a dificuldade, mas vai. Vai ter que mexer na agenda, vai ter que mudar compromisso, vai ter que mexer, porque ou você prioriza aquilo que Deus fala, aquilo que Deus te convida, ou você prioriza essa caminhada de discipulado, ou você prioriza aquilo que Deus tem colocado à sua frente, ou simplesmente a gente volta lá para o início do culto e quando a gente lê o Salmo, que diz que Deus é o Senhor da terra, você já toma outra decisão ali, porque então ele não é. É muito simples, é binário, é lógico, ou é ou não é, ou está certo ou está errado, ou o Espírito Santo errou ao inspirar esse texto, ou você está certo. Não, se você está certo ou está errado, não, eu inverti. De qualquer forma, vocês entenderam a minha lógica, né? É simples, é prático. Não dá para a gente ficar discutindo e ficar... precisa parar uma hora, meu querido, e começar simplesmente a obedecer. E você é convidado a obedecer. É difícil, mas estamos aqui junto. A gente dá a mão e vai junto. Eu estou aqui para ir do teu lado. Estou aqui para caminhar com você. E não para ficar te cobrando das coisas. Eu vou ficar lá na tua casa, lá, vendo tudo que você faz, vendo o que você está assistindo Netflix, vendo o que você está fazendo nos seus compromissos. Deus não me chamou para isso, não. Me chamou para estar aqui. E daqui eu falo, mas eu caminho com você. Eu caminho. Isso eu faço. A terceira coisa. Reconhecer em contrição. Agora aqui a gente já está lá, dentro da casa do oleiro, e alguma coisa está acontecendo. O vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. O termo aqui, estragou, significa no original hebraico, desfigurou-se. Porque um vaso quebrado, a gente até usa, concorda? Quem aqui não tem aquela xicrinha lascada, que a gente ainda toma um cafezinho de vez em quando e até gosta dela, né? A gente até gosta, né, da xicrinha quebrada, né? Já quebrou a asa às vezes, está lá. A gente continua usando. O vaso quebrar, o vaso se tornar meia boca, meio disfuncional, ainda serve para alguma coisa. Mas o texto hebraico está dizendo que ele desfigurou. Ou seja, o oleiro tinha na sua mente uma forma para aquele vaso. E aquele vaso, no processo, perdeu a forma que o oleiro queria para ele. O problema não é se ele funciona ou não funciona. O problema é que ele não é o vaso que o oleiro quer. Perceberam a diferença? É quase que sensível. A questão não é se dá para usar ou não. A questão é que essa não é a vontade de Deus. A questão não é isso que Deus queria. Quando Deus olha para a nossa vida, o problema não é se temos ou não pecado. O problema não é se estamos pecando agora ou não estamos. O problema não é se a gente consertou algumas mazelas ou não. Não é se a gente se arrependeu e já está fazendo diferente ou não. O problema é que desde que Adão pecou no paraíso, nós nos tornamos desfigurados para aquilo que Deus queria para cada um de nós. Essa não é a vontade de Deus. E estamos estragados, desfigurados. A imagem de Deus em nós foi desfigurada, foi desgraçada. E precisamos reconhecer um peso no coração. Eu escrevi recentemente que o que me assusta não é o pecado que as pessoas cometem, porque homens e mulheres são pecadores. Nós somos. Eu sou pecador e cometemos pecados. Então não me assusta isso. A gente comete pecado mesmo.
E eu sei disso, é triste, mas isso não me traz mais assombro. O que me traz assombro é cometermos pecados e não nos constrangermos por eles. Eu vejo pessoas que cometem erro com uma naturalidade que me assusta. E isso está errado. Pecar está errado, mas pecar e não sentir o peso, não sentir a dor, não sentir aquilo que Davi fala, a mão do Senhor pesava sobre mim. Queridos, pessoas levam suas vidas de qualquer jeito, se assentam nesses bancos, levantam as mãos e adoram a Deus como se suas vidas fossem perfeitas, mas tem coisa errada, tem coisa para acertar, tem coisa para corrigir, tem coisa para mudar, tem coisas que Deus precisa. O que está faltando? Não há contrição, não há culpa. E precisa, faz falta. A contrição é um exercício. A contrição é um exercício espiritual que nos aproxima de Deus, que nos aproxima da sua vontade, nos aproxima, porque a contrição é mais ou menos aquele momento em que a gente desaba na mão do oleiro. Deus, eu não dou conta, faz o Senhor. Eu não consigo me transformar na sua imagem, eu não consigo me transformar naquilo que o Senhor quer. Molda o Senhor a minha vida. Faz o Senhor. A contrição é o momento em que a gente para de tentar e deixa Deus fazer. Do nosso jeito, não dá certo. É como o vaso tentando se arranjar na mão do oleiro. Isso não funciona. Tem que quebrar. Tem que se quebrar. Tem que se quebrantar. Tem que se derreter na mão do oleiro. E então, perceber a sua vontade. Mais uma vez aqui, o termo hebraico, a vontade aqui, sua vontade, no original poderia ser traduzido por do jeito correto, a forma correta, a forma ideal. É isso que Deus está fazendo, ou o oleiro está fazendo com esse vaso. Não era a imagem que ele queria. Desmonta e modela agora, do jeito que o oleiro olha e diz, agora sim, este é o vaso. É desse jeito que eu quero. Dói. Dói. O barro não dói, porque o barro não sente. Mas a gente, na mão do oleiro, dói. Dói mexer. Tirar uma curva errada aqui. Tirar um vício ali. Tirar uma mania ali. A gente fica contrariado. A gente resiste. A gente não gosta. Mas é o melhor para nossas vidas. É o melhor para cada um de nós. É o que o oleiro tem de melhor para fazer. Sabe por quê? Porque a promessa de Cristo para mim, para você, meu amado irmão, é que a sua vida seja melhor. Não é que a sua vida seja vazia e sem graça. Olha o que João nos diz. Aliás, Cristo nos diz. Aqui esvagou-se e ele fez. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ladrão nem sempre aparece na forma de ladrão. Quanta gente aqui não é roubado por ladrão que te promete coisa boa? Bota seu nomezinho aqui, vamos fazer esse contrato, você vai se dar bem, você vai ganhar dinheiro. Satanás sabe como nos laçar. Ele conhece as suas vontades, conhece os seus desejos, e ele tenta facilitar as coisas para você. Mas é nesse momento que ele te rouba. O jeito difícil e certo é a gente ficar na mão de Jesus. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida plena. A vida plena que Jesus nos promete é essa vida transformada na mão de Deus. Mas passar por transformação na mão de Deus dói. Não é um convite fácil. Não é um convite tranquilo. Dói. Ainda, aceitar em submissão, e eu prometo correr para a gente terminar na hora. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Aquilo que Deus pode fazer por Israel, será que Ele pode fazer por você? Será que você aceita que Deus toque na sua vida e mexa naquilo que está errado?
Deixa eu dizer uma coisa, com toda certeza vai ser dolorido pra caramba. Mas vai ser tão bom. É que nem tirar a mão encravada, sabe? Dói. Mas depois que você fica com o pé à vontade dentro do sapato, depois que para de incomodar, vira um alívio. Ele pode. É uma resposta para você falar com Deus. E olha só, em quais áreas? Aceitar em submissão significa aceitar aquilo que ele já fez por você. Ele já te salvou. Não se preocupe com isso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Ele já nos salvou. Aceite isso. Aceita que é de graça. Essa é fácil. Ele já fez. Está feito. Ele salvou. Ótimo, mas só que o processo não parou. O Espírito Santo continua trabalhando em nós. Pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. É o mesmo texto, tá? Está na sequência. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aceite que Ele te salvou. E aceite que Ele quer melhorar a sua vida. Ele quer te santificar. Ele quer te transformar alguém parecido com Ele. Esse é o desejo de Deus. Quando Ele olha para você como base, Ele quer você melhor. Ele quer você melhorado. Ele quer você consertado. Ele quer você alguém que Ele possa usar. E aí, meu último convite para você é um passo de fé. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Sabe por que é um passo de fé, querido? Porque a gente crê que Deus faz milagres. A gente crê. Todo mundo aqui crê, tem certeza. Mas a gente não crê que Deus faz todos os milagres. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Continua. Da mesma forma, considerem-se morto para o pecado. Da mesma forma, considerem-se vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Sabe qual é o milagre que a gente tem dificuldade em crer? Que ele pode transformar a nossa vida. A reverenda Edmar estava aqui na quarta-feira pregando e falou sobre isso. A gente crê que Deus dá emprego, a gente crê que Deus dá carro, a gente crê que Deus dá situações melhores na vida, a gente crê que Deus ajuda a eleger presidente, mas a gente não crê que Deus conserta aquele pecado que você tem. Aí você não crê que Deus pode mudar a sua mania. Mas você não crê que Deus pode mudar quem você é. Mas você não crê que Deus pode transformar o seu interior. Creia, Ele faz milagres. Aquilo que Ele fez através de Cristo Jesus na cruz não está parado no tempo, ecoa na eternidade, ecoa dentro de mim, dentro de você, nos transformando em pessoas capazes de dizer não quando for preciso. E dizer sim quando for necessário. Ele está nos moldando e nos transformando. Creia, Ele faz milagres. Para você refletir, muitos com quem, eu leio aqui para vocês, muitos com quem convivemos fazem mimimi e carecem da nossa atenção. Você precisa prestar atenção em quem está à sua volta e precisa ajudá-los, em quaisquer que sejam as áreas que nós estudamos esses dias. No entanto, não estamos isentos de fazermos também mimimi. E muitas vezes sermos nós o problema. Conhece? Às vezes somos nós o problema. Precisamos mexer. Precisamos pedir a Deus que mexa em nós. Então, nos dois casos, a solução passa pelo mesmo processo de ouvir, conhecer e deixar-se transformar pelo autor da vida.